Ora, bom dia novamente. Ultimamente não temos estado muito ativos no nosso canal, seja por causa de isolamento, seja porque não há carros, tivemos um bocadinho parados. No entanto, há aqui um assunto importante, uma vez que eu optei por comprar um carro fora do país e importá-lo, tornou-se interessante porque recebemos algumas mensagens, como é que isso se faz, não é muito arriscado. Vamos esclarecer então aqui todo o sistema de importação passo a passo, com base na minha experiência. Eu já vou no terceiro carro importado, todos eles importados de maneiras diferentes, mas vamos nos centrar neste último, porque foi o que mais trabalho deu, digamos assim, e foi aquele onde eu coloquei em mim a responsabilidade de quase todo o trabalho, desde a compra do carro até à chegada do carro. Vamos ver passo a passo como é que isso se faz e ver se com isto podemos ajudar muita gente que esteja indecisa na compra de um carro novo, seja por via da importação ou não. Antes de mais, é boa ideia importar um carro ou comprar um carro que já esteja cá, importado ou não? O meu conselho sempre é, se o carro que vocês desejam já existir em Portugal, em algum destes imensos concessionários que nós temos, e cumprir os requisitos que vocês querem, mesmo que seja um bocadinho mais caro do que aquilo que vocês veem na internet nos veículos estrangeiros, é preferível. É preferível por vários motivos. Primeiro, porque podem ver o carro, podem fazer perguntas ao vendedor, na maior parte dos casos, podem fazer um test drive e verificar se o carro tem barulhos, quais os problemas do carro, e podem negociar melhor do que fazer tudo isto através da internet. Até porque estamos em período de Covid e as viagens para fora do país estavam mais dificultadas, agora já está um bocadinho melhor, e torna-se complicado a pessoa ir até a Alemanha, ou ir até à Bélgica, ou à Holanda, ou à Áustria, como foi o meu caso, e ver o carro pessoalmente e depois sair de lá de mãos a abanar. É um custo extra que eu não estava disposto a ter. Portanto, a ideia é essa. Então, porquê é que vamos comprar carros lá fora? Bem, há dois motivos principais. Motivo número 1, o preço. Como há mais carros lá fora, é a lei da oferta e da procura, os preços dos usados acabam por ser um bocadinho mais apelativos do que aqui em Portugal. Motivo número 2, que vem no enfiamento do motivo número 1, porque há mais variedade e por vezes conseguimos encontrar lá fora aquele carro que pretendemos e que não existe cá. Foi o meu caso e só por causa disso é que fui lá fora. Tanto que, antes de começar a pesquisar nos motores de busca de veículos da União Europeia, fiz primeiro a minha pesquisa dentro dos concessionários nacionais. Quer aqui com um senhor de Viseu, de quem eu estimo muito, quer com um stand em Viana do Castelo, onde eu já fiz alguns negócios no passado. Não me conseguiam arranjar o carro que eu queria, então eu tomei as rédeas do processo e fui buscar um carro lá fora. E é esse processo que eu vos vou aqui tentar hoje explicar passo a passo para que saibam no que se estão a meter. Porque é preciso saber o que escolher e onde escolher, como triar os carros, como ter certezas e cuidados no que toca à escolha do carro, à compra propriamente dita do carro, ao transporte do carro e depois a todo o processo de legalização quando o carro chega a Portugal. Tudo isto são coisas importantes e que a maior parte das pessoas que nunca passou por elas pode ter alguma dificuldade. Vamos tentar ajudar hoje. Portanto, como escolher o carro? Essa será a parte mais fácil. Existem inúmeros sites como o Mobil, o Autoscout 24, o Coches.net, que é espanhol, onde nós podemos pesquisar os carros. São motores de busca, podemos pesquisar os carros. Ok, vimos o carro que nós queremos. Comparamos o preço desse carro no país de origem com o mesmo carro ou carros idênticos em Portugal. E é como digo, se a diferença não for muito grande, comprem cá. Ok, vamos supor, como era o meu caso, que não existia nenhum carro em Portugal disponível para venda. Então tínhamos mesmo que ir ver fora. Ok, fui ver fora e escolhi 5 ou 6 carros. Não escolhi os mais baratos, fugir aos mais baratos. Se eles são mais baratos, por algum motivo será. Certo? Portanto, descartar sempre os mais baratos, tentar perceber mais ou menos qual é o valor do carro e dizer, ok, agora estes aqui enquadram-se no valor, vamos pegar nestes e vamos negociá-los. E foi o que eu fiz. Dos 5, enviei mensagens para 2 ou para 3, a pedir mais fotos, se possível vídeos e
tentar ter algum esclarecimento sobre o veículo. Evitar neste processo carros que só tenham imagens do exterior. É muito fácil eu pegar numa câmara fotográfica e tirar fotografias a carros e dizer que estou a vendê-lo. Isto pode ser um esquema. Mais difícil será tirar fotografias do interior do carro, com as portas abertas, obviamente, e fazer vídeos e tirar fotografias do dashboard, do computador de bordo, com as informações que nós pretendemos. Portanto, o que eu faço é sempre isso. Pedir mais fotografias e pedir fotografias muito específicas, do género. Quero a fotografia do VIN number. Quero a fotografia das características do modelo. Quero a fotografia com a percentagem de bateria e com os quilómetros no mostrador. Ou seja, estamos a pedir coisas muito específicas. Se a pessoa não tiver ou não for dona daquele carro, vai ter muita dificuldade em nos conseguir enviar essas fotografias. Ou impossibilidade mesmo. Portanto, a partir do momento em que essas fotografias chegam, e no meu caso, o carro que depois acabei por comprar, a cadência era tal que eu conseguia pedir fotografias às 10 da manhã e às 11 da manhã eu tinha as fotografias. Porquê? Porque o carro estava no stand. Era fácil. Por falar em stands, optar sempre por veículos que estejam em stands, oficiais da marca ou não, mas stands. Evitar os carros particulares, evitar os países da Europa de Leste, porque há menos controle e podem ter algumas surpresas. Ter a certeza que o carro tem o VIN number bem visível. Vocês com esse VIN number conseguem, numa série de sites, saber algum historial do carro, pagando, obviamente, cerca de $12, eles dão-vos o historial do carro. Podem também, com esse VIN number, perguntar ao importador nacional informações, mas aí fica ao critério de cada importador. Podem não vos dizer, porque é uma questão de confidencialidade, o carro ainda não é vosso, portanto o importador poderá dizer, não, o carro não é seu, este VIN number não está com o seu nome, portanto nós não podemos dar informações de um carro que não é seu. Aí fica um bocadinho ao critério de quem vos atende do outro lado da linha. Mas às vezes é importante também tentar isso. Pedir não custa. E têm que ter o certificado de conformidade europeu para aquele carro. Porque só com isso é que vocês têm a certeza que as especificações do carro estão conformes às normativas europeias e as normativas depois dos nossos países para podermos pedir a homologação nacional no IMTT num processo mais avançado já depois da compra. Portanto, tudo isso é importante. Escolher o carro, pedir mais informações do carro, todas e mais algumas as que se lembrarem, porque isso também atesta a credibilidade do próprio vendedor e do próprio carro, e pedir os documentos necessários. O VIN number para vocês terem alguma informação extra. Os documentos do carro, o livrete, no caso, e o SOC. Isto é importante. Ok, escolhemos o carro, tudo parece credível, até fomos investigar o stand e vimos que tem bons reviews na internet, tem boa credibilidade, avançamos, queremos este carro. Ok, negociar não custa e todos os vendedores estão disponíveis para negociar, como nós sabemos. Portanto, atirem o vosso melhor preço e vejam o que é que vem do lado de lá. Tentem negociar de alguma maneira, porque somos de longe, porque ainda temos os custos do transporte, porque vamos pagar um carro avançado. Tentem negociar dessa maneira. Vão ver que conseguem tirar ali se calhar uns euros suficientes para pagar todo o processo que se segue à compra do carro. Negociaram, têm o valor do carro. Agora começa o primeiro problema. Quando vocês compram um carro num stand cá, vocês veem o carro. Ok, gostam do carro, pagam o carro, ficam com os documentos e levam o carro para casa. Aqui não é bem assim. Aqui vocês pagam o carro, rezam todos os dias para que tenham feito uma boa escolha e, a correr bem, passado 3 ou 4 semanas, têm o carro à vossa porta para poderem legalizar. E vai ser a primeira vez que o veem. Daí ser importante ter o maior número de fotografias, vídeos, informações possíveis, porque vocês vão avançar o dinheiro todo muito antes de terem o carro. Há empresas espalhadas por essa Europa fora que nós podemos contactar e dizer: eu estou interessado no carro X, por favor, que está localizado aqui ou ali, vão lá ver como é que o carro está, atestem as características do carro. Mas isto tem um custo. E quando começamos a somar custos, chegamos àquela conclusão inevitável que é, mais valia comprar cá. Percebem o que eu digo? Ok. Eu não quis assumir esses custos. Assumi o risco. Comprei o carro foi pago no dia 24 de dezembro, na íntegra, e chegou a semana passada. Portanto, estamos a falar um mês em que nem tinha carro, nem tinha dinheiro.
Como nós podemos verificar o vendedor? Eu faço sempre isto. Eu encontrei o carro num desses motores de pesquisa que falei e foi através desse motor de pesquisa que iniciei os contactos e quando verifiquei, ok, ele até me está a enviar as fotos em tempo útil, está a ser prestável, então fui ao Google, pus o stand, vi as opiniões que lá havia, li tudo, estava tudo muito bem, era um stand oficial de duas marcas, nenhuma delas da Tesla, não é? Mas era um stand oficial de duas marcas. O carro acontecia ser de um dos donos da concessão, então não fiz mais nada. Peguei no número de telefone que estava no Google, não é o que está no anúncio. Porque aí também há esquemas. Há pessoas que usam nomes de concessionários bem conhecidos, mas põem o número de telefone deles e os contactos deles para que depois toda a informação seja drenada por aquelas vias. Não façam isso. Se quiserem telefonar, telefonem para o número que encontram na internet. No caso, era um stand da Kia e da Mazda. Eu fui ao próprio site da Kia e da Mazda, vi que eles eram stands oficiais, vi nesse site da Kia, acho que foi no da Kia, o número de contacto, peguei, telefonei e falei com o senhor. E o senhor conheceu-me logo. Bruno, de Portugal, sim, estamos a negociar o Tesla. Ok, perfeito. Isto serve para verificar o vendedor, para verificar a veracidade do anúncio. Vamos agora tratar de outra coisa importante que é o transporte. E este transporte, estamos a falar de valores que podem ir desde os 500 euros de transporte até aos 2.000 euros de transporte. E não depende só da empresa que vai transportar, depende da rapidez com que faça o serviço, se o transporte vem em grupagem, ou seja, naqueles caminhões onde vêm vários, ou se vem isolado, e aí podemos ter valores exorbitantes, ou se o carro está na Alemanha, ou está na Espanha, ou está na Áustria. Por exemplo, o meu estava na Áustria, é dos países piores. A Áustria e a Itália são países terríveis para ir buscar carros, porque há poucas rotas a passar por lá, e por isso é que o carro demorou mais tempo, por isso é que o carro teve que mudar de transporte a meio, porque não conseguimos ter um que apanhasse o carro e o viesse trazer cá. Na Alemanha é mais fácil, na Holanda também, na Bélgica também, na França também e na Espanha também, que está aqui ao lado. Tenham isso e atenção. Eu paguei, no caso, 800 e poucos euros pelo transporte do carro. Já era um valor que eu estava mais ou menos à espera, porque o meu BMW 3 também veio da Áustria e foi há 3 anos e qualquer coisa, e já paguei na altura também 700 e tal euros. Portanto, era um valor que se enquadrava dentro daquilo que eu já estava à espera. Mas contem sempre com isso e contem com este tempo de demora. E façam-me um favor, não se limitem a contratar só o transporte. Vejam as condições do transporte. Porque os problemas e os acidentes não acontecem só aos outros. Também nos acontecem a nós. O diabo está sempre à espreita. Portanto, façam um seguro de transporte. Façam questão de perceber qual o seguro que está incluído naquela tarifa que vos dão. E se virem que o vosso carro tem um valor superior ao valor coberto pelo seguro, façam um seguro extra. Eu fiz. Foram mais 14 euros, mas dormi mais descansado. Até porque já tive um dissabor há 2 anos e não quero ter outro. Certo? E se acontece um acidente durante o transporte do veículo, vocês têm que estar protegidos, que podem até ficar sem carro, mas têm o vosso dinheiro. Agora, ficar sem carro e sem dinheiro, uma loucura. Portanto, façam um seguro adicional se virem que o seguro base, que já está incluído na tarifa que vos dão de transporte, não chega para o valor do vosso carro, para o valor faturado do vosso carro. No transporte, ter atenção que cada carro tem a sua especificidade. Os carros elétricos são carros diferentes de transportar. Eles têm que entrar para o reboque, estamos a falar de um carro que não está danificado, portanto, ele tem que entrar para o reboque pelos seus meios. Se não, e no caso de ser um Tesla, têm que ativar o tow mode para ele poder ser recolhido através do cabo do reboque. Mas o ideal é ele entrar pelos seus próprios meios a andar. E depois, que lá está, e ainda falando da Tesla, é preciso pôr tow mode e jack mode. E mandar isso por escrito para o vendedor, se possível com imagens, que acho que eu mandei até foi do meu Model S antigo e do próprio site da Tesla, como fazer o transporte. Ele já sabia, porque eles já venderam muitos Teslas, mas foi isso que fizeram. E no dia em que o caminhão recolheu o carro, mandou-me fotos do ecrã do computador com estes 2 modos ativos. Portanto, isso também é uma segurança para nós, no sentido em que todo o processo até ao caminhão correu bem. Portanto, a partir dali,
está resolvido. À chegada, vamos ver se isso ainda está tudo ativo ou se porventura alguém lá andou a mexer e não devia. Isto também é importante. O que é que devemos ter cuidado quando tiramos o nosso carro do reboque? Quando o carro nos chega, nós temos de ter a certeza que ele está nas mesmas condições em que entrou. E para isso é preciso ter fotografias do dia em que ele entrou. Ou seja, no dia em que ele entrou no caminhão, como já disse atrás, é preciso ter fotografias de todo o carro, como ele estava preso, os modos em que ele foi colocado no reboque e quando nós o vamos tirar, ou nós, ou o condutor do caminhão, isso depois fica ao critério do condutor ou ao vosso, temos que verificar se está tudo em condições. Está tudo em condições, tiramos o carro, a empresa de transporte aí acabou de lavar as mãos e nós ficamos com o carro à nossa porta, mas temos que o inspecionar muito bem com o condutor do caminhão lá. Lembrem sempre de uma coisa, os carros vêm sempre imundos, porque andam um mês em trânsito, vêm sempre sujos, portanto há muitos riscos, há muitas coisas que vocês não vão ver, que só vão ver depois de lavarem o carro. Certifiquem-se de tirar fotografias disso também. E depois enviar. E dizer, o carro entrou na Áustria assim e chegou a Portugal assim. Portanto, algo está mal. Assegurem-se. E não há melhor segurança do que ter vídeos e fotos de todo o processo. O carro está comprado, seguro está contratualizado, vamos esperar. E enquanto esperamos, o que é que podemos fazer? Pedir ao stand todas as informações e todos os documentos que nós depois vamos precisar para o processo de legalização, para começarmos a agilizar. E o que é isso? Numa primeira fase podem ser cópias, não precisamos de originais de nada. Ou seja, é a cópia do SOC, que é o Certificado de Conformidade Europeu, é a cópia do livrete original do veículo e com isso nós conseguimos, no IMTT e com os nossos dados pessoais, mas somos nós que temos, pedir a homologação nacional do carro. Isso é uma coisa que nós podemos fazer logo. Isso tem um custo de 45 euros, mas temos esse documento na nossa mão que vai ser fundamental para depois podermos fazer a inspeção do tipo B quando o carro chega. Relativamente aos documentos, então, nós já tivemos acesso ao SOC e ao livrete, já pedimos no IMT a homologação nacional, já temos o papelinho do IMT com a homologação nacional, assim que o carro chega, ou quando sabemos que o carro chega, programamos a inspeção do tipo B, que estes carros precisam para a atribuição de primeira matrícula nacional. E que documentos temos que nos fazer acompanhar nesse dia para a inspeção? Temos que ter o livrete original, que ou o vendedor nos enviou por transportador ou por correio, ou vem junto do carro, depois vocês decidem qual o melhor. Precisamos ter o SOC. No caso da Tesla, precisamos ter o número dos motores e nem sempre isso está visível. Então, se for um dual drive, motores à frente e atrás, o de trás pode ser difícil de ver o número do motor. Portanto, peçam à Tesla, comprei este carro, está aqui a fatura de compra, por favor, enviem-me os números dos motores. E a Tesla fez-me isto em meia hora. Foram extraordinários o suporte da Tesla. Enviaram para o veículo de VIN number X, os motores presentes são este e este. Isso é preciso também para a inspeção. Terem a certeza onde estão os VIN numbers do vosso carro, para que depois na inspeção não haja nenhum problema, e depois ter aquelas coisas básicas que qualquer carro precisa para a inspeção, o colete, o triângulo, e estar em condições, não é? As luzes, as ópticas, bem, essas coisas banais que não vale a pena estar aqui a falar. Os documentos que temos que levar para a inspeção do tipo B, vamos listá-los aqui. SOC, livrete original, precisamos do documento de homologação do IMTT, precisamos do modelo 9 do IMTT assinado, preenchido completamente e assinado, e se for uma empresa, levar a certidão permanente, que ateste como nós somos os gerentes, ou podemos assinar, e ter, então, no caso da Tesla e dos outros, imagino que seja igual, o número dos motores, certo? Com isso fazemos a inspeção de tipo B, que nos vai custar por volta dos 80 euros. Acaba a inspeção de tipo B. Temos que tratar do processo de ter matrícula, porque até agora o nosso carro, das duas uma, ou veio com uma matrícula do país de origem e com isso nós até podemos fazer um seguro de terceiros para poder levar o carro à inspeção e voltar com ele para casa, ou então no meu caso, como não trazia matrículas, tive que alugar um reboque que me levasse o carro de casa
até ao centro de inspeções e depois volta-se a trazer o carro do centro de inspeções até casa. É mais um custo. É mais um custo. Ok, carro está em casa, nós queremos a matrícula. Tratar de tudo junto da alfândega. Temos que nos dirigir à alfândega e, com os documentos que nos deram assinados e carimbados no centro de inspeções e com a inspeção do tipo B, nós vamos à nossa alfândega tratar do processo de ter a DAV, que é o documento aduaneiro do veículo, onde depois constará a matrícula do carro. Eu, como já administro há uns anos, e como digo, já é o terceiro carro que importo, chego sempre a uma conclusão. Eu posso fazer tudo eu, mas há uma coisa que eu nunca farei, porque pelo preço não compensa, que é esta parte burocrática. O nosso país é muito burocrático, os outros também serão, não sei, mas o nosso é. E esta parte, para quem não conheça, e mesmo para quem conheça, é complicado. Eu sou invisor na alfândega, teria que me dirigir a Aveiro, Viana, Porto, Figueira da Foz para ter uma alfândega. E então, contratei uma empresa, a Autofit. Estou muito satisfeito com o trabalho deles. Eu posso-vos dizer que eles conseguiram uma homologação nacional de um dia para o outro. Ok, mas nessa altura nós tínhamos tempo, o carro estava em transporte, mas conseguiram umas matrículas de um dia para o outro. Eu fiz a inspeção na quinta-feira, tipo B, enviei os documentos todos, ainda nessa quinta-feira de manhã, digitalizados, e consegui ter a matrícula na sexta-feira para fazer o seguro. Portanto, ok, estes serviços custam e vão ter orçamentos de vários valores. Eu optei por esta empresa, que era a empresa mais próxima aqui de Viseu, qualquer coisa que fosse preciso, eles são de Coimbra, estavam ali ao lado, custou-me 190 euros. Para mim é um valor altamente aceitável pelo serviço que eles me prestaram. Portanto, é uma empresa que eu aconselho. É uma empresa que eu aconselho. Aconselho para esta fase terem uma empresa que vos trate disso, que esteja mais que rotinada, que não se engane, porque às vezes os enganos vão nos custar dinheiro e tempo. Nós, quando temos o carro novo, já estamos há um mês à espera dele, já o pagamos, nós queremos é conduzir, não queremos ter aqui entraves de nenhum tipo. Portanto, eu acabei por optar por esta empresa, que me deu os passos todos, fez-me a checklist de tudo o que era preciso, eu já sabia, mas ainda assim eles frisaram isso e ajudaram-me bastante. Temos a DAV, temos matrícula, vamos mandar fazer a matrícula com a DAV e vamos fazer o seguro com essa DAV. Mas o processo não acaba aqui. A partir do momento em que temos matrícula, a partir do momento em que temos o seguro, nós já podemos andar com o nosso carro, certo? Depois temos 30 dias para pagar o IUC. Ok, neste caso não há, é elétrico. Boa. Se não, mas no caso de um carro híbrido, só dizer que no caso de um carro híbrido, porque há emissões de CO2, há aqui um processo mais moroso a nível de tempo, mas também se faz. E também nesses casos é importante ter uma empresa que nos ajude neste processo. Mas aí temos 30 dias para pagar o IUC. E depois temos que fazer o registro do carro em nosso nome. O registro de propriedade. Que se contratarem esta empresa, ela também ajuda, nós mandamos para lá a nossa autorização e eles também nos tratam disso, cobrando-nos um valor, no meu caso, foram 60 euros para o registro. Se o quisermos fazer por nós, também podemos fazer nós, dirigimos-nos nós e fazemos esse registro nós, que também tem custos, óbvio. Portanto, agora aqui deixo ao critério de cada um se fazem vocês ou se adjudicam fora. Eu prefiro sempre adjudicar esta parte fora e dos 3 carros que importei, essa parte foi sempre adjudicada a terceiros, porque eu não quero falhar com a papelada. Quero ter tudo direitinho para poder andar descansado e ter as coisas o mais rapidamente possível. Portanto, acho que é um custo bom de se ter. Certo? Ter muito cuidado do sítio onde escolhemos o carro, verificar bem o carro, verificar bem o número do carro, verificar o vendedor, ter cuidado no seguro a contratar para o transporte e no transporte em si, obviamente, ter cuidado a verificar tudo quando recebemos o carro, ter os documentos todos presentes, nem que seja em fotocópia, antes do carro chegar, para podermos preparar todo o processo de legalização que se seguirá à chegada do carro, verificar o carro à chegada, fazer a inspeção e depois todos os trâmites burocráticos que se seguem.
Uma ressalva. Leilões de automóveis florescem por essa Europa fora. Eu não sou muito adepto. E vou-vos dizer porquê. Porque falham logo por não haver interlocução. Eu vejo um leilão, o carro até está interessante, até tem muitas descrições, às vezes até tem aqueles testes da DECRA e outras empresas certificadas que veem os riscos, veem tudo, mas nós tivemos uma dúvida do género, mas este carro tem supercharger, tem free supercharger, olha, mas como é que é o estado da bateria? Não temos ninguém do outro lado que nos responda, porque aquilo são leilões. O carro está lá hoje, amanhã já não está. Eu não gosto muito. E pelo que tenho visto, não é assim tão mais vantajoso do que falar com as pessoas, falar com os estandes. Não digo que os carros sejam maus, nem as empresas não sejam credíveis, não é nada disso, muito pelo contrário, são altamente credíveis. Mas há ali muitas dúvidas que se calhar nós vamos ter durante o processo de aquisição do carro, que não vamos conseguir ver resolvidas. Portanto, eu não gosto muito, não sou muito adepto desses leilões, sinceramente. A nível de honorários, de tudo isto, ou de custos da importação, então temos que ter em noção aqui vários custos. Primeiro, custos do transporte. Os nossos custos de deslocação, se quisermos lá ir ver o carro e ter a certeza que podemos ir e voltar de mãos a abanar. E temos o custo sempre connosco. O custo do seguro do transporte, se for aplicável, como já falámos. Os honorários de uma empresa que nos faça o processo de legalização, ou então poupamos isso, mas temos nós chatices e trabalho e também despesas. Depois, os custos do IMTT, a inspeção do tipo P, o reboque ou um seguro provisório para poder andar aqui com o carro, enquanto fazemos as inspeções, e o registro da propriedade em nosso nome. Tudo isto são custos que temos que somar ao valor do carro. Portanto, façam bem as vossas contas e vejam se aqueles 2, 3 ou 4 mil euros que possa haver diferença entre um carro importado e o mesmo carro em território nacional, se vos compensa o risco de poderem comprar um carro que depois vão ver que não vem como vocês querem. Tenham muito cuidado. Há empresas fantásticas a trabalhar em Portugal com margens de lucro até bastante interessantes para nós, compradores, a venderem bons carros. Essa será sempre a primeira hipótese. O meu conselho é sempre esse. Eu sei que isto vindo de alguém que tem 3 carros importados, vale o que vale, mas também sei que na altura em que importei os carros que eram, não havia soluções cá, por isso é que tive que ir para a importação. No entanto, eu aconselho sempre, se o mercado nacional tiver o carro que vocês querem, nem que seja um bocadinho mais caro, compensa de certeza absoluta. Espero que este vídeo vos ajude. No nosso site vamos pôr tudo direitinho, as contas todas. Vamos fazer uma espécie de um guia para as pessoas se poderem basear. Vamos fazer uma checklist da importação, os cuidados a ver para as pessoas poderem ir arriscando. E qualquer dúvida, claro, digam-nos, estamos cá para ajudar. Obrigado, bons quilómetros, em segurança e saúde para todos. Obrigado.